Falar mal da Igreja Adventista da Ibope, e muitos críticos perceberam isso. Porém, quando examinamos as afirmações desses críticos, se cumpre o que está em Provérbios 18:17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Neste vídeo vou fazer uma reação às afirmações e alegações do pastor Rodrigo Mocelin. Ele alegou, entre outras coisas, que o pastor Arilton Oliveira, pastor adventista, comprovou ser o adventismo uma seita por ele apresentar a crença no dom profético de Ellen White na ficha batismal do candidato ao batismo. Ele também alega sermos uma seita por causa do nosso conceito de igreja remanescente. Porém, eu quero demonstrar para você nesse vídeo que o pastor Mocelin não conhece, na verdade, o que o adventismo ensina. Parto do pressuposto de que ele é uma pessoa sincera. Eu não estou aqui para julgá-lo, nem para avaliar o seu nível de sinceridade ou não. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, que se o pastor Mocelin ler pelo menos uma fonte primária da Igreja Adventista, se ele não basear as suas conclusões em recortes feitos na internet, ele vai ter uma visão mais ampla do Adventismo e mesmo não concordando com as nossas doutrinas distintivas, ele vai perceber que nada há de sectário no Adventismo. Vamos então fazer uma reação. Vou usar aqui de algumas citações de um documento que eu tenho aqui escrito, quando eu respondi certa vez ao pastor Iago Martins. Se você quer ver essa resposta completa que eu dei ao pastor Iago Martins, vou deixar o link na descrição e também aqui no final do vídeo. Antes, eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, pois muitas pessoas sinceras estão enganadas sobre o adventismo e nós precisamos informá-las a respeito. Vamos então fazer esta análise, vou mencionar aqui algumas citações, vou pular alguns trechos, ok, do vídeo do pastor, você pode ver todos os trechos depois se quiser no canal dele, mas eu acredito que esta reação vai ser importante, até mesmo para começarmos um bom diálogo com o pastor Mocelin, se assim ele desejar, né? Eu estarei inteiramente à disposição. Vamos lá. Hoje eu quero lhe mostrar o vídeo de um pastor adventista muito conhecido e eu duvido que depois de ver com seus próprios olhos que o Moraes há de comer, se adventista é seita ou não. Eu duvido que você vai discordar disso aqui. Não é possível, gente. Então vamos lá. Na verdade, pastor, eu duvido que se você ler pelo menos uma fonte primária, você continue dizendo que o adventismo é uma seita. Por quê? Certa vez o Walter Martin, um grande apologista, ele considerava-nos um movimento sectário. Até que ele fez uma série de entrevistas com teólogos adventistas do sétimo dia. E o que ele concluiu, mesmo não concordando com nossas doutrinas distintivas? No seu livro Império das Seitas, ele escreveu o seguinte, que na opinião dele não é possível ser uma testemunha de Jeová, um mormon ou daquela ciência cristã e ser um cristão no sentido bíblico do termo. Mas ele continua, mas na minha opinião, disse ele, é perfeitamente possível ser um adventista do sétimo dia e um cristão no sentido bíblico do termo, apesar de suas crenças heterodoxas. Ou seja, o Walter Martin não concordou com a mortalidade da alma, não concordou com a santidade do sábado, não concordou com o dom profético dado a Ellen White, não concordou com o juízo pré-advento e a doutrina do santuário, mas ele reconheceu que essas doutrinas distintivas não apartam as pessoas de Jesus Cristo e não impede com que elas compreendam a doutrina da salvação, tá? E que compreendam o cristianismo na sua essência. Então eu tenho certeza, pastor, que se você ler o Nisto Cremos, ou Questões sobre Doutrina, ou uma obra de Ellen White, como por exemplo O Caminho a Cristo, você não vai ter conclusões tão diferentes sobre o adventismo daquelas apresentadas por Walter Martin, tá bom? Vamos dar aqui sequência a essa reação. Comente, se inscreva, bora para mais um vídeo que é uma seita. Vamos lá. Vou pular aqui para nós irmos diretamente ao assunto. Na Igreja Adventista. Alguns anos atrás, no estado de São Paulo, eu fui realizar numa igreja uma cerimônia batismal. E é claro que antes de batizarmos as pessoas, nós temos o voto batismal. Voto batismal é o que a igreja adventista faz para saber se a pessoa crê em tudo que a igreja crê, para que ela possa então ser batizada. Eram 3
3 candidatos. E quando eu cheguei numa das perguntas que regularmente fazemos, você acredita no ministério profético de Ellen G. White? E o homem respondeu assim, quem? What? O quê? E o homem respondeu assim, What? quem? What? Ellen G. White. What? E ele disse, eu nunca ouvi falar dela. Só uma pausa, isso aqui não tem a ver com o pastor Mocelin, mas a pessoa que faz esse tipo de corte com humor sarcástico é pessoa que não tem argumentos, né? O humor deve fazer parte da nossa vida, o bom humor. Agora, quando alguém usa do sarcasmo para refutar um argumento, é porque essa pessoa não tem argumento. Então a pessoa que fez esse vídeo e que chegou ao pastor é uma pessoa com um nível educacional bastante comprometido, tá ok? Mas não é o caso aqui do pastor, ele está apenas reagindo ao vídeo, mas eu quis abrir esse parêntese para que você, amigo internauta, discuta argumentos com argumentos e não com sarcasmo, especialmente fora de contexto. Em alguns momentos o sarcasmo saudável pode ser interessante, mas desta forma aqui, como esse vídeo foi cortado, obviamente a pessoa não trabalha com argumentos, ela quer atacar pessoas, e isso obviamente não faz sentido, especialmente para um cristão, tá? E o que você faz agora, na hora do voto batismal, com o tanque cheio e a pessoa para ser batizada? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tive que dar um estudo relâmpago naquele dia para que a pessoa compreendesse algo do tema, e quando ela concordou, então ela foi batizada. E quando ela concordou, então ela foi batizada. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês que isso aqui está de acordo com o que a Igreja Adventista crê. Veja, em primeiro lugar, o questionário deles para o candidato ao batismo. Ele precisa estar de acordo com algumas crenças, senão, como o próprio pastor disse, não pode ser batizado. E eu digo isso porque isso aqui é muito importante. Estou citando essas fontes da própria igreja. Alguém poderia dizer, ei, pastor, isso aí não reflete o pensamento da Igreja Adventista. Isso acontece. Judas, ele traiu Jesus. Isso não significa que Jesus era falso. Vamos pular um pouquinho mais para frente. Dá uma olhadinha então nisso aqui, ó. O questionário de batismo da Igreja Adventista. A pergunta aí, número 9. Crê e aceita que a Igreja Adventista do sétimo dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, e deseja ser aceito como membro da congregação local da Igreja Adventista Mundial. Você crê que ela é a igreja remanescente? Isso aqui é interessante. Nós, adventistas, somos a igreja remanescente, ou seja, a única igreja verdadeira. Aqui tem dois erros muito grandes, né, do pastor Mocelin. O primeiro, em achar que nós somos a única igreja verdadeira por sermos a igreja remanescente. Não, isso não condiz com a nossa teologia e eu vou provar isso. Outro detalhe, o pastor considera grave o fato de termos na ficha batismal a crença no dom profético em Ellen White. Vou mostrar que isso também não faz sentido. Vamos começar aqui pela ficha batismal. A ficha batismal, ela apresenta um resumo das crenças adventistas que a pessoa estudou antes do batismo. O propósito da ficha, né, além de mostrar que o candidato realmente crê naquilo que nós cremos, ela tem o propósito de mostrar para a pessoa aonde ela está entrando, digamos assim. Tá? A Igreja Adventista é muito coerente e honesta com as pessoas. Quando uma pessoa se batiza na Igreja Adventista, nós não vamos simplesmente dar um mergulho nela. Tá? A pessoa não vai se batizar simplesmente porque diz que aceitou a Jesus, mas não teve uma análise intelectual, racional das crenças que está abraçando. Então, na ficha batismal, há a oportunidade de recapitular algumas coisas que a pessoa já estudou, e com isso, obviamente, a pessoa está demonstrando que ela realmente abraçou esta fé. Então, para nós, isto é coerência e transparência. Tá? Então, é óbvio que a pessoa tem que saber que ela está fazendo parte de uma igreja que aceita o dom profético não canônico. Então, isso é honestidade, coerência, transparência. Não é um limitador para que a pessoa aceite a Jesus. Eu vou demonstrar isso, tá? Deixa eu repartir aqui com você um documento, tá? Esse documento eu, certa vez, o escrevi para responder a um vídeo do pastor Iago Martins, tá?
E aqui eu coloquei algumas citações. Uma delas é esta que está no livro Questões sobre Doutrina, páginas 102 e 103. Com essa citação você vai perceber que a compreensão do pastor Mocelin está incompleta porque ele considerou apenas um recorte de um vídeo na internet. Ele considerou uma declaração do pastor Arilton sem considerar tudo que o pastor Arilton crê sobre o assunto, e eu o conheço para afirmar isso, e sem considerar a literatura oficial da Igreja Adventista, tá? Então quero mostrar aqui para que você e o pastor Mocelin possam fazer uma avaliação mais completa antes de tirar conclusões sobre o assunto. Com respeito à comunhão da igreja, declaramos que enquanto respeitamos os escritos de Ellen White e esperamos que todos os que se unem à igreja aceitem a doutrina dos dons espirituais manifestos na experiência dela, não fazemos da aceitação desses escritos motivo de disciplina da igreja. Então, primeiro ponto. Ninguém vai ser disciplinado se ele não crê nos escritos dela. Óbvio, se ele é uma pessoa que ataca, aí ele está causando o quê? Desunião e desarmonia na igreja. Aí essa pessoa tem que ser convidada a se retirar. Agora, se ele tem as suas dúvidas, está pesquisando e estudando, em nada isso interfere na pessoa, na aceitação da pessoa como membro, tá? Ela mesma foi explícita neste ponto. Falando daqueles que não compreendiam plenamente o dom, disse, veja o que Ellen White mesma diz. Tá? Isso aqui, o Questões sobre Doutrina, está citando o Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 328. Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja, se no demais a sua vida cristã se prova correta e tenham um bom caráter cristão. Então você percebe? O que o pastor Arilton contou nessa história é que se a pessoa não tinha um mínimo conhecimento de quem era Ellen White, batizar essa pessoa seria um risco para a fé desta pessoa. Já pensou batizar alguém que nunca ouviu falar sobre o dom profético não canônico dado a Ellen White? Aí a pessoa é batizada e depois tem que aceitar isso, diríamos, goela abaixo? Não. O que o pastor Arilton fez foi honesto, transparente. Agora, se a pessoa tivesse dito para o pastor Arilton, pastor, eu não creio em Ellen White, mas eu aceito a Cristo como Salvador e quero continuar aprendendo sobre o assunto, com certeza essa pessoa seria batizada, porque ela não está atacando o dom profético, não está causando desarmonia, apenas está tendo dúvidas. E Ellen White mesma disse que essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja. Então veja, o pastor precisa fazer uma análise mais ampla se quiser entender o adventismo de verdade. Aqui tem uma citação agora de Tiago White, esposo de Ellen White, quando questionado a respeito do assunto. Olha o que ele diz aqui. Ele escreveu isso aqui em 1871. Deus a chamou para realizar uma obra especial neste tempo, entre este povo. Contudo, eles não fazem da crença nessa obra uma prova de comunhão cristã. Depois de homens e mulheres terem tido prova de que a obra é de Deus e mesmo assim derem as mãos aos que a combatem, nosso povo tem o direito de separar-se deles. Aqui está o equilíbrio. Tiago White diz o seguinte, que se uma pessoa não crê no dom profético de Ellen White, isso não é feito uma prova de comunhão cristã. Se essa pessoa não ataca, ela vai ser batizada, vai fazer parte da igreja. Agora, se é uma pessoa que ataca depois de ter tido conhecimento do assunto, essa pessoa vai ser convidada a não fazer parte da igreja. Tá? Então, a nossa opinião, pastor Mocelin, ela é equilibrada e não sectária. Eu acredito que você deveria considerar isto antes de chegar a uma conclusão. Tá bom? Vamos aqui então continuarmos reagindo ao vídeo do pastor Mocelin. Isso é confirmado também por Ellen White. Segundo ela, a grande pedra de toque do adventismo é a guarda do sábado. No capítulo 38 do livro dela, ela fala explicitamente de todos os outros cristãos como marcados pela besta e dos crentes adventistas como contendo o selo da salvação. Qual seria esse selo? A guarda do sábado. Deixa eu seguir aqui neste ponto também, para mostrar que o pastor não conhece realmente a nossa literatura e a nossa crença, tá? Antes de falar do capítulo 38, que ele vai inclusive apresentar uma citação,
deixa eu explicar para você, amigo internauta, o nosso conceito de igreja remanescente, ok? Quando a igreja adventista diz ser a igreja remanescente, a igreja adventista crê que ela tem um papel profético, que é avisar as pessoas sobre a volta de Jesus e que, juntamente com o evangelho eterno, elas devem de entender os 3 últimos recados de Deus à humanidade. E um desses recados convida as pessoas a obedecerem à lei de Deus como evidência da justificação pela fé efetuada por Cristo. Só que o fato de crermos sermos um povo profético, isso não significa de forma alguma que cremos que apenas nós fazemos parte do remanescente de Deus. Isso aqui precisa ficar muito claro, porque os críticos raramente leem a nossa literatura para poder entender esse assunto. Deixa eu pegar aqui para você mais umas citações desse documento que eu já tinha preparado há um tempo atrás. Veja aqui a nossa compreensão eclesiológica, tá? O nosso conceito de remanescente. Essa citação está no Questões sobre Doutrina, página 162. Deixa eu mostrar aqui para você. Pronto, Questões sobre Doutrina, página 162. Leia aqui comigo. Ó. Cremos, deixa eu destacar a primeira citação. Cremos que a profecia de Apocalipse 2,17 aponta para a experiência e a obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs. Então a conclusão a qual chegou o pastor Mocelin sobre a nossa crença, sobre o nosso conceito de remanescente, é uma conclusão infundada. Ele tirou essa conclusão por causa de um recorte feito na internet. Ele não leu o que está no Questões sobre Doutrina, página 162. Além disso, o pastor deveria ter lido o que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito. O pastor citou o capítulo 38 do Grande Conflito. Você deveria ter lido o que está na página 383. Ellen White fala nesta página, de uma forma clara, que a maior parte dos filhos de Deus não se encontra na igreja adventista, se encontra no mundo protestante. Então isso aqui desmonta por completo a forma como o pastor compreende o assunto. O que ela disse? Ellen White escreveu: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Eu pergunto, dá para comparar isso aqui com o exclusivismo das testemunhas de Jeová? Impossível. Então, você pode não concordar com o nosso conceito de remanescente, mas dizer que com este conceito somos exclusivistas e excluímos os demais cristãos, se você for intelectualmente honesto e ler a nossa literatura, você não pode fazer essa afirmação nunca mais. Ok? Vamos dar sequência aqui ao vídeo, porque o pastor também citou algo do livro O Grande Conflito, capítulo 38, e eu fiquei preocupado com essa citação que ele fez. Eu vou te explicar o porquê. No livro O Grande Conflito, página 605, ela escreveu: o sábado será a pedra de toque da lealdade. É o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem e os que não servem. Mas olha que coisa. Dizemos, vocês são seita. Vocês não têm nada a ver conosco. Aí eles ficam bravos. Mas nos próprios ensinos de Ellen White, no questionário de batismo, é isso que eles dizem, que nós não somos cristãos. Que nós temos a marca da besta. E a marca da besta seria o domingo, a guarda do domingo. Então, eles nem deveriam ficar chateados ao excluirmos da comunhão, já que eles já nos excluíram primeiro. Esta afirmação não é verdadeira e eu vou lhe provar que o pastor não leu o livro Grande Conflito. Se o pastor leu, não prestou atenção, tá? Realmente, ela fala na página aqui 605 do livro Grande Conflito que o sábado será a pedra de toque e lealdade, porém isso está no futuro, não no presente. Agora, a minha pergunta, pastor, é a seguinte: por que você não leu o parágrafo anterior? Isso aqui me preocupou. Eu vou ler o parágrafo anterior para você perceber
que a questão do sábado ser uma pedra de toque está no futuro e que nenhum cristão hoje que guarda o domingo tem a marca da besta. Estou aqui com o livro Grande Conflito. Obviamente está meio apagado, porque esse aqui já é um livro mais antigo. Eu abri no capítulo 38 que o pastor citou. Aqui, ó. O último convite divino. O que ele citou está na página 605. Só que tem um parágrafo anterior que ele não citou e eu gostaria de saber dele o porquê. Porque não conhecia o livro ou porque foi seletivo na citação que você fez? Vou aguardar, pastor, a sua resposta com sinceridade. Aqui no parágrafo anterior, a essa citação, o sábado será pedra de toque, vamos ver se Ellen White está excluindo os outros cristãos sinceros que guardam o domingo da salvação. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Então, antes de a pessoa rejeitar uma verdade, né, Deus não vai derramar a ira dele sobre ela. Preste atenção. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao seu desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para tomar inteligentemente a sua decisão. E aí vem a citação: o sábado será pedra de toque de lealdade, pois é o ponto de verdade, da verdade especialmente controvertido. Então ela coloca isso algo para o futuro. Ela não diz aqui, ela diz aqui que muitas pessoas sinceras, quando forem esclarecidas sobre o assunto, elas vão se decidir pela guarda do sábado. Ela não diz aqui que todos os cristãos que guardam domingo têm a marca da besta. Você deveria também, pastor, ir para a página 565. Isso aqui também seria muito importante para a sua avaliação do assunto. O que ela fala na página 565? É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Então ela fala que até mesmo na Igreja Católica Romana há sinceros cristãos. E o que ela fala na página 449 sobre os evangélicos que guardam o domingo? Eu espero, pastor, de coração, que após esta citação aqui, você mude de ideia sobre a nossa compreensão do assunto. Deixa eu colocar aqui, vou ler aqui a página 449, vou ler aqui em tela cheia para você. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, em assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Como que numa citação dessas você pode interpretar, amigo internauta, que todo cristão que guarda o domingo tem a marca da besta? Isso não é verdade, nós não ensinamos isso. Apenas quando for dado o decreto dominical e todos forem esclarecidos sobre o assunto, aí sim, quem se posicionar contra o sábado bíblico estará escolhendo um preceito que tem autoridade de Roma e não autoridade da Bíblia. Isso é o que está no restante da citação da página 449, tá? Vamos ver aqui uma outra citação também, que seria importante analisar, página 257 e 258, tá? Diz o seguinte. Vamos ver aqui a página 257 e 258. Olha aqui, ó. Vou mostrar essa citação aqui dela falando bem de John Wesley
e de outros, né, reformadores, tá? Aqui, por exemplo, no tempo de Wesley, página 257, como em todos os tempos da história da igreja, homens de diferentes dons efetuaram a obra que lhes estava designada. Não se harmonizavam em todos os pontos de doutrina, mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus. Ellen White fala aqui que apesar dos reformadores não se harmonizarem em todos os pontos de doutrinas, e mesmo não guardando o sábado, eles eram movidos pelo Espírito Santo para a obra de reforma. E aí na página 258 ela chama os reformadores de os servos de Deus. Então, pastor, definitivamente a sua compreensão a respeito do assunto não condiz com aquilo que nós realmente ensinamos. E eu espero que da próxima vez que você citar o capítulo 38, né, do livro O Grande Conflito, você cite, além dessa citação do sábado ser uma pedra de toque, que você cite o parágrafo anterior. Porque aí a citação do parágrafo anterior com as demais citações que eu apresentei torna o assunto claro, e aí sim você pode saber o que o Adventismo realmente acredita sobre o assunto, mesmo que você não concorde. Tá bom? Vamos lá. 10ª pergunta do questionário de batismo da Igreja Adventista. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente? A pergunta de número 9 diz, olha, nós somos a igreja remanescente, somos a igreja verdadeira. Não a única. Isso tem tudo a ver com Ellen White, como mostra a pergunta de número 10. Não por acaso estão associados ali. Gente, isso aqui é muito sério. A Revista Adventista de 1984, página 37, declara: cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram a manifestação da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos encontrados nas escrituras sagradas. Pelo amor de Deus, gente. Eles colocam os escritos de Ellen White no mesmo teor das escrituras. Isso é exatamente a característica de uma seita. Colocar algum outro ensino, alguma outra literatura, alguma outra fonte de autoridade em pé de igualdade com a Escritura. É, por exemplo, o que a Igreja Católica faz. Antes de comentar o que ele diz sobre a Igreja Católica, eu quero mostrar que uma pessoa, para entender a relação entre os escritos de Ellen White e a Bíblia, né, essa pessoa tem que compreender a diferença entre níveis de inspiração e autoridade doutrinária. É nem uma pessoa que lê, uma pessoa que não lê a respeito desse assunto, ela não deveria comentar acerca do mesmo. Deixa eu pegar aqui para você uma tabela que eu fiz certa vez nesse documento. E em breve, amigos, quando eu voltar aí a disponibilizar o meu blog, eu disponibilizarei para vocês aqui esse documento, essas citações que eu já tinha feito para poder explicar, não é, esse assunto ao pastor Iago Martins, tá? Vamos ver aqui algumas citações, primeiramente para você ver qual é a relação entre o que os adventistas ensinam e a Bíblia, tá bom? E aí eu vou mostrar para você algumas coisas que precisam ser consideradas por qualquer pessoa que quer entender realmente o adventismo. Veja essa declaração oficial da igreja que está no livro Questões sobre Doutrina, página 98, tá? Nós, adventistas do sétimo dia, cremos uniformemente que o cânon da Escritura se encerrou com o livro do Apocalipse. Então, primeiramente, nós não cremos que Ellen White é um complemento ou um acréscimo ao cânon bíblico. Então, isso que é fundamental. Sustentamos que todos os demais escritos e ensinos, qualquer que seja a fonte de que provenham, têm que ser julgados pela Bíblia e subordinados a ela, que é a fonte e norma da fé cristã. Aferimos os escritos de Ellen White pela Bíblia, mas em sentido algum medimos a Bíblia pelos ensinos dela. Eu estou há cerca de 25 anos, 26, 27 anos no Adventismo e nunca vi algo diferente disso. Você até pode ver algum irmão, e eu já vi isso em alguns momentos, citarem excessivamente Ellen White, algo contrário ao que ela mesma ensina. Mas o que eu vejo dos meus quase 30 anos de Adventismo é isso aqui. Nós julgamos os escritos de Ellen White pela Bíblia e não ao contrário.
Então, o pastor não compreendeu que quando nós ensinamos que Ellen White tem o mesmo nível de inspiração, não significa que tem o mesmo nível de autoridade doutrinária. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente aqui agora, tá? Deixa eu pegar aqui uma tabela que eu quero... Antes, essas outras citações aqui de Ellen White, tá? Para nós amadurecermos o assunto e eu chegar à conclusão. Em 1851, Ellen White escreveu assim, ó: recomendo-lhe, caro leitor, a palavra de Deus como regra de sua fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nessa mesma citação, ela fala dos escritos dela que seriam usados para levar as pessoas de volta à Bíblia. Mas ela não diz que as pessoas serão julgadas pelos escritos dela. Ela diz que as pessoas serão julgadas pela palavra de Deus. Em 1885, ela escreveu o seguinte: a Bíblia, e a Bíblia só, deve ser o nosso credo, o único meio de união. Todos os que se curvam a essa palavra sagrada estarão em harmonia. Tá? Vamos aqui, eu quero mostrar aqui uma tabela. Essa tabela aqui é importante eu mostrar. Tá? Depois, você pode assistir o vídeo completo do que eu expliquei sobre o que o pastor Iago Martins tinha afirmado certa vez. Eu expliquei o vídeo, né, de forma completa. Mas eu vou deixar para você aqui na descrição e também no final do vídeo, para você ver isso aqui de uma forma mais ampla. Eu vou resumir um pouquinho, sintetizar, para não ficar muito longo esse vídeo em que estou reagindo ao pastor Rodrigo Musselin. Mas veja aqui, qualquer pessoa que vai tratar do adventismo e da relação entre os escritos de Ellen White e a Bíblia, ela tem que fazer essa diferença aqui. Se ela não fizer essa diferença aqui, que está na nossa literatura, a pessoa não está apta a falar do assunto. Por exemplo, olha a diferença entre a Bíblia e os escritos de Ellen White. Você pode não concordar com isso, mas dizer que isso aqui é sectário, aí já é errado, tá? Bíblia, escrita por profetas canônicos. Escritos de Ellen White, escritos por uma profetisa não canônica. Então essa é a primeira diferença. Nós não cremos que Ellen White é canônica, ou que os escritos dela completam a Bíblia, ou que os escritos dela corrigem a Bíblia. Alguns chegam a comparar o adventismo com o mormonismo, não sabem o que estão dizendo, ou estão sendo intelectualmente desonestos. Tá? Segundo ponto, a Bíblia Sagrada para os adventistas é autoritativa, padrão pelo qual tudo e todos devem ser julgados. Escritos de Ellen White, totalmente submissos à Bíblia e julgados por ela. Eu convido a qualquer irmão evangélico a ler pelo menos o capítulo 10 do livro O Caminho a Cristo. Se você me mostrar nesse capítulo Ellen White exaltando os escritos dela ao invés da Bíblia, eu saio da igreja adventista e nunca mais volto. Eu faço esse desafio. Leia o capítulo e veja o quanto ela exalta a palavra de Deus. Tá ok? Terceiro, a Bíblia Sagrada é para todas as pessoas. Os escritos de Ellen White não são para todas as pessoas. Mesmo que tenham ensinos para todas as pessoas, nós cremos que é para os adventistas do sétimo dia. Então nós não colocamos Ellen White aqui no mesmo nível da Bíblia em autoridade doutrinária, porque os escritos de Ellen White estão submetidos à Bíblia. Outro aspecto, a Bíblia é para todas as épocas. Ellen White é para o tempo do fim. Então, queridos, a alegação de que nós colocamos Ellen White no mesmo nível da Bíblia, em autoridade doutrinária, é uma alegação errada. Agora, o que pode ter confundido o pastor? Tá? Eu não vou aqui mencionar isso agora, tá? Essa citação aqui, mas eu queria ler aqui para vocês aqui mais alguma coisa. Deixa eu ver se é essa. Não é essa citação. Deixa eu explicar brevemente aqui a diferença entre níveis de inspiração. Quando nós dizemos que Ellen White tem o mesmo nível de inspiração dos profetas bíblicos, não significa que ela tem a mesma autoridade doutrinária que eles. Nós não vimos até hoje no texto bíblico, queridos, que profetas verdadeiros tenham níveis de inspiração diferentes. Por exemplo, nós não cremos que o profeta Natã, 1 Crônicas 29, 29, 2 Crônicas 9, 29, que o profeta Natã, Gade, Ido sejam menos inspirados que um profeta canônico. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo inspira todos.
É isso que a Revista Adventista quer dizer e é isso que ensinamos. Nós não cremos que um profeta não canônico tenha um pouco do Espírito Santo e um profeta canônico tenha muito do Espírito Santo. Não. Nós cremos que um profeta ou tem o Espírito Santo ou ele é inspirado pelo diabo. Tá? Então o fato de crermos que Ellen White tem o mesmo nível de inspiração simplesmente demonstra que um profeta não canônico é inspirado pelo Espírito Santo, assim como o profeta canônico. Mas nós não cremos que no aspecto de autoridade doutrinária Ellen White seja a mesma coisa que a Bíblia. Isso não é possível. Ela mesma diz no livro Primeiros Escritos, página 78. Recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de vossa fé e prática. Para você ter uma ideia do quanto esse ensinamento é de Ellen White, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês uma citação de Ellen White sobre o assunto. Certa vez, um irmão da igreja estava usando, na época dela, indevidamente os escritos dela. E vamos ver se ela foi a favor disso ou contra. E aí isso vai mostrar, né, que mesmo crendo que ela teve inspiração do Espírito Santo, mesmo que não criamos em níveis de inspiração diferentes, a autoridade doutrinária pertence só à Bíblia. Tá bom? Então veja, você pode não concordar, amigo internauta, mas dizer que a nossa compreensão é herética ou sectária, aí já é outra história, aí já não é correto, tá? Certa vez, quando o irmão estava usando indevidamente os escritos dela, ela falou o seguinte: o irmão J procura confundir os espíritos, esforçando-se por fazer parecer que a luz que Deus nos concedeu por meio dos testemunhos, que são os escritos dela, constitui um acrescentamento à palavra de Deus. Mas com isto apresenta os fatos sobre uma falsa luz. Deus ouve por bem chamar, por este meio, a atenção do seu povo para a sua palavra, a fim de conceder-lhe uma compreensão mais perfeita da mesma. A palavra de Deus é suficiente para iluminar o espírito mais obscurecido e pode ser compreendida de todo o que sinceramente deseja entendê-la. Vou pular para outra parte aqui em amarelo. A palavra de Deus abunda em princípios gerais para a formação de hábitos corretos da vida e os testemunhos, os escritos dela, tanto gerais como individuais, visam chamar a sua atenção particularmente para estes princípios. Quais princípios? Da palavra de Deus. Então Ellen White não se colocava como uma segunda Bíblia, mas acreditava que os escritos dela levam as pessoas para a Bíblia. Tá? Então não dá para confundir a nossa crença em diferentes níveis de inspiração. Não cremos em diferentes níveis de inspiração, não dá para confundir isso com igualdade em autoridade doutrinária. Eu creio que nisso aqui o pastor precisa realmente melhorar a sua compreensão. Catecismo número 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente unidas e comunicam-se entre si com efeito igual de você. Aqui ele alegou que nós somos como os católicos, né? Que colocamos Ellen White no mesmo nível da Bíblia. Eu já mostrei para você que no aspecto doutrinário, não. Tá? Cremos que o profeta não canônico tem o mesmo nível de inspiração do profeta canônico, porque o Espírito Santo não inspira mais uns do que outros. Mas não cremos na mesma autoridade doutrinária. Tanto que, como eu mostrei para você na tabela, enquanto a Bíblia é para todas as pessoas de todas as épocas, Ellen White é para a Igreja Adventista, para o tempo do fim. Então não dá para igualar as duas coisas, tá? Mas eu quero mostrar que essa compreensão do pastor de que nós somos parecidos com os católicos que colocam a tradição no mesmo nível da Bíblia, ela simplesmente não faz sentido, tá? Deixa eu pegar aqui para você uma outra citação muito importante. O que Ellen White fala sobre o princípio sola scriptura. Tá? Deixa eu pegar essa citação aqui para você. Vamos ver se eu encontro aqui. Ela está mais para cima, tá? Deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Vamos ver. Bom, eu já tinha mostrado outras citações de Ellen White, tá? Mas vamos ver essa aqui, ó, do livro Grande Conflito, páginas 204 e 505.
Vamos ver se Ellen White era contra o princípio sólido da escritura e vamos ver se dá realmente para dizer que o adventismo é como a Igreja Católica, que coloca a tradição no mesmo nível, até acima da Bíblia Sagrada. Vamos ver, tá? Aqui no livro Grande Conflito, páginas 204 e 205, Ellen White diz o seguinte, ó: há em nosso tempo um grande afastamento das doutrinas dos reformadores e seus preceitos, e há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, como regra de fé e prática. Deus será sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Simplesmente é impossível uma pessoa que conhece essa citação dizer que os adventistas, assim como os católicos, colocam a tradição no mesmo nível da Bíblia ou superior a ela, que os adventistas fazem o mesmo com os escritos de Ellen White. Isso está longe de ser verdade, tá bom? Vamos continuar então aqui analisando o vídeo do pastor, já estamos indo aqui para o final. Bom, já comentei isso aqui, vou pular um pouquinho mais. Centrais do porquê nós consideramos a Igreja Católica seita. E o mesmo se dá aqui em relação à Igreja Adventista, que coloca os escritos de Ellen White no mesmo pé, em pé de igualdade com a Escritura. Não Eles é verdade. creem, então, que Ellen White é uma profetisa, que ela é o meio pelo qual Deus decidiu trazer uma nova revelação ao seu povo. Nova revelação? Não, pastor, isso não existe, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Primeiros Escritos, página 78. Vou ler aqui de novo, tá? Vamos ver aqui. Nova revelação, pastor, isso é conclusão sua, tá? Mas não é o que nós acreditamos, tá? O que Ellen White diz, Primeiros Escritos, página 78, ó. Recomendo a você, caro leitor, a palavra de Deus, deixa eu acertar aqui, a palavra de Deus como regra de sua fé e prática. Por essa palavra seremos julgados, ou seja, não pelos escritos dela. Deus, na palavra, prometeu dar visões nos últimos dias, que aí são as visões dela, não para ser uma nova regra de fé, mas para o conforto de seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Então, pastor, realmente a sua conclusão está errada, tá? Vamos dar aqui sequência ao vídeo, vamos finalizar. O problema é o seguinte: Deus já determinou como ele falaria nos últimos tempos, é pelo seu Filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual... Aqui no restante do vídeo, o que o pastor vai alegar e com isso eu finalizo? Ele alega que Deus não vai mais se utilizar do dom profético como dado no texto bíblico para falar ao seu povo, tá? Veja, eu creio que até aqui, né, já deve ter ficado claro, Ellen White não é um segundo cânon para o texto bíblico, ela não é um complemento ao cânon. Então, como nós cremos que ela foi uma profetisa não canônica, nós cremos que o dom dado a ela é para corrigir o povo de Deus, dar conforto ao povo de Deus e levá-lo de volta para os princípios bíblicos. Então, eu acho que em boa parte aqui nós vamos concordar com o pastor Mocelin. Agora, nós não vemos, pastor, mesmo que não exista, e aqui eu vou concordar com você, não existe mais um profeta canônico, além de João. Tá? Mas o fato de não existir um profeta canônico após João, porque a Bíblia, o cânon bíblico está fechado com Apocalipse, e eu mostrei a citação do Questões sobre Doutrina, nós não cremos, pastor, na abolição de nenhum dom espiritual. Por quê? Entre outros textos, vou deixar apenas um, Efésios capítulo 4, tá? Versos 11 a 13, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Aqui é dito que os dons espirituais foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Nós precisamos de aperfeiçoamento até hoje. É dito também que foi para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Precisamos continuar edificando o corpo de Cristo. E no verso 13 é dito que esses dons foram dados até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós não chegamos ainda a esta perfeição de conhecimento do Filho de Deus e nem a esta plena varonilidade, né, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, enquanto a igreja precisar se desenvolver, vamos precisar sim do dom profético, inclusive não canônico, até porque existem falsos profetas, de acordo com Mateus 24:24. E a forma de Deus fazer o contraponto aos falsos profetas, obviamente é especialmente com a sua palavra, Deus também se utiliza de profetas não canônicos para fazer o contraponto aos falsos profetas. Tá? Nós não cremos na abolição de nenhum dom espiritual e entendemos, né, que os dons do Espírito continuarão em vigor para a igreja. Lógico, é o Espírito Santo quem escolhe um dom, nenhum cristão pode dizer eu tenho esse dom, eu tenho aquele. É ele, na sua soberania, quem define esse dom, de acordo com 1 Coríntios 12:11. Então nós não cremos na abolição de nenhum dom espiritual, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se em algum momento eu fui ofensivo, eu peço que o pastor me desculpe, não foi minha intenção de forma alguma. Eu repito o que eu disse no início, eu parto do pressuposto de que o pastor é uma pessoa sincera. Eu já tinha visto outros vídeos do pastor sobre o adventismo e eu decidi não comentar, porque não é aquilo que eu mais gosto de fazer, mas se torna necessário quando eu percebo que a pessoa continua em certos comentários sem ter lido o que realmente os adventistas ensinam sobre o assunto. Eu estarei à disposição do pastor Musselin para maiores esclarecimentos. Ele pode ficar à vontade para responder ou refutar esse meu vídeo e eu estarei também atento aos seus comentários e a outros vídeos que ele for postar. Tá bom? Eu peço que você, mais uma vez, amigo internauta, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Tá? Que Deus abençoe a todos nós, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.